Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11h30. Então, para você que assiste o Fala, Rovai no horário das 3 da tarde ou depois, se inscreva no canal e vire membro, contribua, enfim, apoie a mídia progressista. Mas eu separei hoje aqui, é um assunto dentro do assunto, né? Nós temos aí o desmonte da Lava Jato, o enterro da Lava Jato, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a constituição agora orgânica do partido da Lava Jato, que sempre existiu, mas com uma cara de justiça. E agora os canalhas estão pelados em praça pública. E o canalha auxiliar, o canalha Moro, merece uma biografia. Eu vou aqui contar a história desse sujeito chamado Deltan Dallagnol, ou Dallagnol, como eu gostava de chamá-lo, quando ele aprontava das suas, quando ele fazia os ataques que fez. O Deltan é o sujeito que, lá no dia 14 de setembro de 2016, né, ou seja, antes do Lula ser preso, né, fez aquela apresentação de PowerPoint, né, colocando o Lula no centro e todos os processos apontando para Lula como se ele fosse o chefe da quadrilha de uma grande operação criminosa. E que disse naquele dia: não temos prova, mas temos convicção. A frase que viralizou, né, a frase que se mostrou o resumo do que era a Operação Lava Jato. Tudo que ele fez ali era baseada nas delações premiadas, o que eles chamavam de teorias do probabilismo explanacionismo, teorias criadas e defendidas por eles para dar sustentação àquele conjunto supostamente probatório, que não tinham provas explícitas de absolutamente nada. Delações como a do Barusco, que agora nega absolutamente tudo que falou, como a do Palocci, que ia do nada ao lugar nenhum. Delações como a delação dos diretores da Petrobras, que Paulo Roberto, enfim, aqueles caras que ficaram milionários, sim, fazendo esquemas de corrupção, e que não tinham delatado absolutamente ninguém do PT, até que eles começassem a colocar na mesa. Vai falar do Vacari, você pode ganhar aqui 10 anos de liberdade, pode ficar com tantos de recurso. Vai se falar do Lula, ganha um prêmio Master. Se falar de não sei quem, delações como a dos Odebrecht, né, que viram a sua empresa, né, ser destruída pela Lava Jato, e mesmo assim se acovardaram totalmente, porque o Marcelo Odebrecht, depois de 2 anos e meio preso, acabou falando tudo o que eles queriam, o que não queriam, para esses caras que trocavam informações de WhatsApp, como mostrou a Vaza Jato, para acertar como seria a delação. Paulo Roberto da Costa, lembrei o nome lá do cara, o diretor que fez, o Delcídio. Eram tantos que foram inventando. O apartamento aqui do Guarujá, da empreiteira que fez o apartamento. E esse cara, né, esse sujeito que fez tudo isso para quê? Para entrar na política, para fazer o que ele está fazendo agora pela porta dos fundos. Mas que ele queria fazer pela porta muito da frente, quando ele aprovou que
aquele fundo, né, aquela multa que foi para os Estados Unidos, devolvida para o Brasil da Petrobras, e queria criar um fundo privado do Ministério Público Federal do Paraná, um fundo privado, uma multa estatal que ia para um fundo privado. Era de 2,5 bilhões de reais na época, com dólar a preço, valor de hoje, certa, se eu não me engano, era 900 e poucos mil dólares, quase $1 milhão, que na época performavam 2,5 bilhões de reais. Em dinheiro de hoje, seria algo como 5 bilhões e meio de reais, que iam para esse fundo para montar uma think tank, para montar uma ONG-zona, para montar um institutozão. Não era o Instituto Lula com 50 mil reais de palestra, ia seja com 2,5 bilhões à época. À época, lá em janeiro de 2019, né? Que depois foi proibido, né? Eles recuaram, o Ministério Público foi investigar, e aí acabou que isso não foi aprovado. Mas era por ali que eles esperavam entrar na política. Veio a Vaza Jato e mostrou como eles estavam organizando todo esse passeio, toda essa falcatrua, todo esse tomar o país. Esse sujeito ia ficar com esse dinheiro todo. É um sujeito que comprou 2 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, né, para vender depois, para especular. É um sujeito que tem... Mas não é ilegal, Rovai? Ele comprou o apartamento Minha Casa Minha Vida, ele podia ter comprado. É um procurador, ganha de salário 30 mil reais. Você vai comprar, tirar da boca de uma criança pobre, tirar a chave da mão de uma senhora mãe solteira, de um apartamento, para poder comprar, para especular. Qual o nível de dignidade moral desses sujeitos? Como disse o Flávio Dino, a justiça perde 2 corruptos. Fala do Flávio Dino, processa ele. Eu estou usando canalhas porque eu sei que eles gostam de processar. Mas o Flávio Dino está dizendo que a justiça perde 2 corruptos, se livra de 2 corruptos. Ele não está dizendo com base em nada, né? Entre outras coisas, com isso. E que tem um apartamento no centro de Curitiba, no bairro mais caro de Curitiba, que ele pagou 1,8 milhão de reais. E que, segundo Joaquim de Carvalho, vale entre 2 milhões e 300 mil, o mais barato vendido nos últimos 5 anos, até 3 milhões. E ele comprou, sabe de quem? Daquele Diogo Castor, o procurador que foi afastado da Lava Jato porque colocou outdoor. Foi afastado primeiro e exonerado no Ministério Público agora, porque colocou outdoor celebrando a Lava Jato com as caras dos procuradores em toda a cidade, em nome de um sujeito, coitado, que nunca tinha sabia nem o que era outdoor. Forjaram uma contratação. São desses canalhas que a gente está se livrando na justiça e que vão vir para a política. Agora, porque provavelmente o Dallagnol sai candidato a federal e o Diogo Castor, o corrupto da Lava Jato, que foi exonerado do Ministério Público por ter praticado corrupção funcional, vai ser estadual. É dessa gente que a gente está falando. Esses sujeitos agora vão para a política, vão tirar a toga e vão para a política com um discurso moralista. Ontem, o Dallagnol dizia o seguinte no seu tweet: queridos, é com amor, com sempre esse propósito de ajuda ao próximo que me permeou durante toda a minha vida. Começou no Ministério Público, esse vagabundo, entrando com um processo porque ele não podia entrar, porque ele não tinha 2 anos de advocacia. Mas como o pai era procurador, eles fizeram uma manobra lá e ele passou na prova e
conseguiu o cargo, mesmo não tendo cumprido uma atribuição básica, que é ter 2 anos de advocacia. É como se eu entrasse no mestrado, no doutorado, sem ter sido aprovado na prova de inglês, de espanhol. É atribuição básica. 2 anos de exercício do direito. Ele não tinha isso quando assumiu a cadeira de procurador. E aí, sempre o que me norteou, moral. Que moral? Você inventou um PowerPoint, você comprou apartamento do Minha Casa Minha Vida para especular. Você tem um apartamento que parece ter sido comprado subfaturado da tia do Diogo Castor, o procurador dos outdoors. Né? Por que teve que ser superfaturado? Porque tinha que ver com o dinheiro das palestras. Como eles falavam sobre as palestras? Quanto que vamos cobrar? Vamos montar uma empresa. Ia ficar em nome de quem a empresa das palestras do Dallagnol? Da esposa. Ele se separou recentemente, né? Pensou da honestidade do procurador de sapatênis. Esses caras têm que ser desmascarados. A gente tem que vir. Agora vem para o terreno da política, da planície debater. Tem que ser confrontado em entrevista. Tem que ser desmoralizado, vaiado nas ruas. Tem que receber todo esse carinho, né, que o povo, boa parte do povo brasileiro tem por isso, que é desprezo. Esse partido da Lava Jato, né, não vai chegar na esquina de São Paulo, ali nem em Itaquera. Esse partido da Lava Jato é um partideco concentrado nas zonas nobres de Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Santa Catarina, uma parte de São Paulo, e olhe lá, Rio de Janeiro, nem chega em Minas. Alimar chega em Belo Horizonte. Esse partido tem que ser desmoralizado agora. Eles vão ter voto pra caralho, vai, é provável. Tem uma burguesia no Brasil que é escravocrata, que não se importa com justiça, eles não estão se importando se a justiça social, se as pessoas se alimentam, se elas comem no café da manhã, se a educação é boa, se a saúde dá dignidade às pessoas que precisam do SUS. Elas não estão preocupadas com isso. Porque elas têm plano de saúde, porque elas estudam em escola paga, porque elas vivem de rentismo, porque o seu pai e sua mãe deixou 10, 12 apartamentos, ele aluga e fica indo para Miami de vez em quando e não faz porra nenhuma da vida. Nem estudar estudou, porque a burguesia brasileira é burra. Burra e vagabunda. É a cara desses meninos da Procuradoria, liderados pelo Dallagnol, os meninos de Curitiba. Esses caras terão que ser banhados no óleo quente das urnas da pior maneira possível. É preciso derrotá-los. Eles não serão derrotados na eleição de 2022. Eles vão se eleger. Mas, ao entrar na política, eles saem do topo da montanha e vêm aqui, ó, na beira do rio, e vão ter que aprender a nadar. Era isso o Fala Rovai de hoje. Beijos, beijos, beijos a todas, todos e todos.